Bom dia, queridos amigos. Bom dia, irmãos. Que a doce paz do Mestre Jesus se faça nesta manhã sublime de domingo, quando juntos estamos para orar, para agradecer, para sentir a grandeza do Evangelho em nossa vida. Hoje nós vamos dar início ao outro o capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espíritos. O que se deve entender por pobres de espíritos? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. A incredulidade zombou desta máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobre de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes, tanto que se diz ser para estes o reino dos céus e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito no entender do mundo formam geralmente tão alto conceito de si próprios e de sua superioridade que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer a atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem levar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhe acima, os depreciaria a negar até mesmo a divindade. Ou se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possui para medida a inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade que não compreendem. Consideram-se em relação às sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível uma potência extra-humana, não é que isso lhe esteja fora do alcance. É que o orgulho se lhe revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer ao pedestal onde se contemplam. Daí o só terem sorrisos de mofa para tudo o que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espíritos e saberem tão grande cópia que não podem crer em Deus, em coisas, segundo pensam boas, em coisas, segundo pensam boas apenas para gente simples, tendo por pobres de espíritos os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhe será entrar como os outros neste mundo invisível de que escarnece. E lá que os olhos se lhe abrirão e eles reconhecerão o erro em que caíram. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aquele que lhe desconheceu a majestade e o outro que humildemente se lhe submeteu às leis, sem os aquinhoar em partes iguais. Dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam de Deus e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho e a revolta contra ele. Mais vale, pois, que o homem para a felicidade do seu futuro seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e rico em qualidades morais. Amado Jesus, nesta manhã sublime, em que os nossos pensamentos se elevam para vos agradecer pelas lições de cada dia
que temos nos esforçado para compreendê-las, operando em nossos pensamentos as nossas mais singelas mudanças. Senhor, nós te agradecemos pela vida, pelo corpo, pelos amigos, por tudo aquilo que tem nos dado, Jesus, pedindo que olhe por todos aqueles que também passam por dificuldades, especialmente a do entendimento das suas palavras. Mestre, que o amor envolva os nossos corações, fortalecendo-nos na fé e na coragem. Ajude-nos, Jesus, a desvendar o campo da humildade para que possamos sentirmos bem-aventurados. Que Deus nos abençoe e que a paz celeste e augusta destes Espíritos queridos possa envolver toda a humanidade. E pedimos em especial ao Cristo Jesus que olhe pelos nossos irmãos que estão em guerra. Quanta guerra, Jesus! Quanta dor! Quantas dificuldades a humanidade tem vivido. E justamente por não te conhecer, que o Mestre esteja presente cada dia mais nestes ambientes íntimos que precisa de luz e de paz. Que assim seja. Meus queridos irmãos, bem-aventurados os pobres de espírito é uma indicação sublime das bem-aventuranças. Essa carta magna que nós sabemos que Jesus trouxe para a humanidade. E o que nós poderíamos dizer que seriam bem-aventurados os pobres de espíritos, que Mateus nos traz. E é Mateus que nos diz que os bem-aventurados pobres de espírito que Jesus nos trouxe são aqueles irmãos que são simples de coração, que caminham pela humildade, que compreendem os valores morais, especialmente aqueles com os quais Jesus vivenciou com aquela humanidade sofredora, com aqueles homens sofredores. Jesus não exaltava, em momento algum, a ignorância, a insuficiência, a incultura, tudo aquilo que se diz a respeito do conhecimento. Jesus, ele estava ressaltando o valor da simplicidade, da bênção divina que nos permite encontrar os mais preciosos tesouros da vida. Ele abençoava os humildes, porque os humildes estão sempre procurando dentro de si a paz. Salientava sempre a sobriedade que nos traz sempre o equilíbrio, o que muitas vezes nós não a temos. E outra coisa que Jesus destaca nos bem-aventurados é a paciência, que dilata a oportunidade de aprender e de servir. Mas nós temos visto que durante a evolução do processo que o Cristo veio nos trazer ao longo desses milênios, essa interpretação de que só aqueles que têm conhecimento, que são fortes, que entram nos céus, esse é um pensamento insustentável, pois sabemos que pobres de espírito, na acepção que Jesus nos ensinou, nós devemos entender aqueles que aspiram à perfeição, comparando sempre com o ideal ser atingido do pequenino grau de adiantamento a que cada um de nós conseguimos alcançar. Mas a noção de bem-aventurados tem trazido para muitos um sentido de fraqueza, um sentido pejorativo, justamente porque esses nossos irmãos, eles acham que pobres de espíritos são pobres da sociedade. Os pobres do dinheiro, os pobres do conhecimento, e não é nada disso. Jesus sempre nos mostrou nas bem-aventuranças
que nós precisamos desenvolver a nossa fé, que transporta as montanhas de nossas dificuldades. A lição de Jesus é como aquele lavrador, né, vigilante que sabe selecionar as melhores sementes a fim de enriquecer a colheita. Então, todos nós precisamos entender que aqueles que muitas vezes ficam com seu pensamento paralisado na luxúria, na ilusão, na riqueza, esses estão distantes de ser os pobres de espíritos. Então, nós precisamos muitas vezes de tirar do nosso coração esses detritos que vieram de outras existências, para que nós possamos compreender que cada dia nós podemos avançar numa nova revelação que o Senhor traz para todos nós. Nós estamos numa outra existência e nessa existência nós já entendemos o papel importante da doutrina espírita. Então, isso para nós é de extrema importância. E cada um que caminha conosco é um celeiro vivo, um campo vivo, que nós podemos também auxiliá-los jogando as sementes que nós temos recebido do Evangelho, renovando seus pensamentos e trazendo-lhes a esperança. Então, nós pensamos que Jesus, que é um dos maiores, é o maior espírito que a humanidade conheceu, cheio de luz, mas com o coração cheio de humildade, se ele fosse encaixar nessa proposta dos fariseus, daqueles exégetas que não compreenderam a profundidade das bem-aventuranças, ele não poderia, então, estar no mundo espiritual nos dirigindo. Então, é preciso que a gente tenha dentro de nós muita serenidade e para que a gente possa compreender que a bondade, a humildade são partes que vão incluir em nosso coração todos os valores que nós precisamos para compreender Jesus. Então, a simplicidade é que vai fazer com que a gente chegue mais próximo de Deus, porque aqueles que não são simples, eles não conseguem, então, compreender todos os valores que o Cristo veio nos trazer. Então, nós gostaríamos hoje de mostrar aos nossos irmãos o valor que Deus nos deu para ser desenvolvido em nós, quando nós somos capazes de compreender a, a grande oportunidade que cada reencarnação nos oferece para que nós possamos entender que nenhum de nós estamos à mercê do caminho. Todos nós recebemos a luz da verdade em nossos corações. Agora, nós encontramos ainda, né, companheiros, irmãos que estão acomodados nos seus padrões de moralidade. Eles se mostram satisfeitos do jeito que se encontram, e isso não lhes dá o direito de incluir nos bem-aventurados, porque a ignorância, o orgulho, eles nos estacionam, eles não deixam com que a gente cresça. E a vida espiritual é uma realidade para todos nós. E nós precisamos buscar esse impulso que o Evangelho nos traz para nós caminharmos para a frente e também para o alto. Então, a colocação da humildade de espírito como primeiro das beatitudes parece-nos que não ser uma coisa assim tão fácil e que nós recebemos fortuitamente, mas é uma fonte de esperança para que eu possa caminhar em direção à felicidade futura que cada um de nós temos dentro de nós, esse germe divino que vai nos impulsionar. Então, muitas vezes ainda temos irmãos que imaginam que a perfeita saúde não se preocupa com as questões divinas, com a saúde do espírito, e nós vamos ver que isso traz para nós dificuldades. Dentro desses pobres de espíritos, nós podemos também falar
daquelas pessoas, por exemplo, que eu falei da saúde, que eles adoecem e ficam esperando, né, que Jesus venha fazer tudo aquilo por nós. E nós sabemos que isso não pode, não é assim. Então nós precisamos sempre refletir que abençoada é a humildade, esse sentimento valoroso que nos conduz até ao estado de pacificação, mas nos conduz até Jesus. Todos nós que temos nos esforçado para compreender a paciência, é um bem-aventurado, é um pobre de espírito. Então, pobre de espírito, aqui nós vamos ver que não é aquilo que o Evangelho trouxe na maneira como eles achavam, né? Que podiam achar que eles seriam diferentes, seriam os orgulhosos, os conhecedores, então concentrando o seu pensamento sempre em si mesmo, olhando o outro com desdém. Isso não é o que Jesus está nos convidando. Então, nós vamos ver que todos nós temos a inteligência, como Kardec nos diz no Evangelho, mas essa inteligência, ela é capaz de nos auxiliar em busca dos recursos divinos que Jesus tem nos trazido. Quando ele falou para nós que o reino dos céus é do simples, Jesus está dizendo que ninguém é concedido a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Então, se eu não tiver simplicidade e humildade do espírito, eu não posso verdadeiramente entrar no reino de céu. Então, eu não sou um bem-aventurado. O ignorante possuidor dessas qualidades, que não tem essas qualidades, ele muitas vezes ele não compreende, né, o que Jesus está nos dizendo. Então, Kardec nos mostra assim, dizendo que o reino dos céus é do simples, que Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino sem a simplicidade de coração e humildade de espírito. Que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Para os homens, os humildes, os simples, são ignorantes. Então, Jesus mostra a grande diferença disso. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria das virtudes, que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele se afastam a criatura, e isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Então, que cada um possa refletir verdadeiramente qual é o seu sentimento, porque às vezes nós achamos que vamos ser bem-aventurados porque estamos ainda envolvidos no sentimento da vaidade, achando que somos melhores e superiores ao outro. E isso nos traz grandes dificuldades também. E assim, agradecendo a Deus, a Jesus, por tudo que Ele tem nos dado, nós pedimos aos espíritos bons e amigos que envolva esses nossos irmãos que acham que são importantes, soberbos, inteligentes, que usufruem da sociedade, mas mostrando para todos nós que esta é uma escolha do espírito devido ao orgulho e à vaidade. E nós procuremos cada dia mais agasalhar no coração os valores divinos e eternos. Rogamos aos espíritos amigos que nesta hora possam estender as suas mãos sobre nós, nos colocando humildemente como servos para recebermos esta luz bendita que nos fortalece e nos enriquece. Amado Jesus, nós pedimos pela fluidificação das águas, estendendo as nossas vibrações aos nossos irmãos que se encontram enfermos nos seus lares, e que a paz, a esperança,
seja sempre a força a nos mover, a fim de que possamos agasalhar em nossos corações os nossos irmãos em dor. Queridos amigos, fortaleça cada dia mais, procurando estar no diapasão do bem e do amor e da caridade. Receba com carinho o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade nesse domingo de luz, pedindo a Eurípides que os proteja hoje, agora e sempre. Que assim seja.